Boa noite, pessoal. Boa noite. Como estão todos? Espero que esteja tudo bem. Vamos deixar o pessoal ir entrando aí, né? Hoje a gente tá aí na nossa sexta live já de aquecimento para nossa jornada das terapias injetáveis, né? Que vai começar aí no dia 5 de agosto, onde eu e o Dr. Fernando Muniz vamos trazer bastante coisa a ser aplicada aí dentro da clínica, dentro do consultório de vocês, né? A gente tinha até falado que não íamos mais fazer jornada esse ano, mas assim, a procura foi muito grande, né? A última foi muito legal, muita integração e decidimos agora, né, voltar esse projeto pela Muniz Legacy, que está sendo incrível. Semana passada o Dr. Fernando fez aí as lives dele, né, as 5 lives, onde a gente teve muita interação de vocês, onde a gente teve bastante procura, né, troca de experiências, dúvidas. Então eu já vou pedindo para quem está entrando que realmente participem da live, que a gente possa fazer essa troca, tá? Que eu vou estar aqui acompanhando pelo chat, para que a gente possa realmente fazer esse movimento de conhecimento. A Muniz Academy, ela tem essa missão, né? Trazer aí o conceito do uso das terapias nutricionais injetáveis dentro da segurança, da ética, né? E do embasamento científico. Eu sou a doutora Tamires Marques, né? Eu estou junto com o Dr. Fernando Muniz aí já há 5 anos nesse projeto de desenvolvimento científico com, né, essa visão da terapia nutricional injetável. A minha formação, eu sou farmacêutica, sou doutora em ciências biomédicas e a gente viu que foi um casamento aí perfeito, né? Junto um médico, uma farmacêutica, para que realmente a gente entregue o melhor aí para vocês. E hoje, quando nós estávamos elaborando ali, né, os nossos temas das nossas aulas, eu quis trazer um pouquinho do que eu vejo no dia a dia, tá? Eu trabalho com consultoria, né? Então eu vejo e atendo vocês que estão implementando a terapia nutricional injetável diariamente. E eu tenho como essa missão aí fazer com que seja mais simples, com que seja menos complexo, com que nós consigamos colocar em prática mesmo, né, o processo. Conta pra mim aí quem já faz injetável, quem vai começar agora, se faz, quem faz intramuscular, endovenoso, para eu ir também conhecendo vocês, tá? É muito importante pra a gente trocar aí essa experiência. Então me conta aí no chat, vou começar, já faço terapia injetável, né? Estou implantando, faço EV, faço IM, para eu tentar me localizar, né, aqui também. Se eu pudesse separar, né, o como começar as terapias nutricionais injetáveis, eu diria que a gente deve mesmo começar pelo conhecimento, né? Não tem como a gente prescrever nenhum tipo de terapêutica, né, sem ter ali o conhecimento. Então, se a gente vai fazer terapia nutricional injetável, o que a gente tem que entender? O que é uma coenzima Q10, o que é um ácido alfa-lipoico, o que é uma substância lipossolúvel, hidrossolúvel, o que pode ser feito intramuscular, o que pode ser feito endovenoso, quais as misturas, né, que podem aí acontecer. E eu tô vendo que muita gente está começando, né, então é interessante. Tem alguns que já fazem e que estão passando pro endovenoso, então tá certinho, você tá no momento de construir um pouco mais de conhecimento, né? E tem alguns que tá. Beleza, tô vendo aqui os comentários, né? O que a gente tem que fazer também, né? Que eu acho que é um ponto-chave. Entendermos o conceito das terapias nutricionais injetáveis, não é isso? Eu preciso entender qual que é o motivo primário de eu trabalhar com terapia nutricional injetável. E o motivo primário de eu trabalhar com essas terapêuticas é o quê? É o mesmo motivo de você que estava
lá no pronto-socorro, lá no pronto atendimento, né? E chegou um paciente com cólica renal e você optou por fazer ali um endovenoso de Buscopan composto ou qualquer outro analgésico, certo? Esse motivo é o quê? A biodisponibilidade dessa substância. Eu preciso entregar um tratamento que seja altamente rápido, veloz. Não passa pelo efeito ali de primeira passagem das substâncias que são feitas pela via oral. Né? Então, a terapia nutricional injetável, ela está embasada no seu efeito de biodisponibilidade. Isso para qualquer tipo de conduta, seja condutas de alopáticos ou seja de condutas de suplementação, que é o que a gente vai ver aqui. Né? Então, nós vamos construindo ideias, nós vamos lá na jornada ver vários protocolos e tal, e a gente vai entender que algumas substâncias, por exemplo, ácido alfa-lipoico, 20 a 30% escapa da metabolização hepática, glutationa, biodisponibilidade de 10%, coenzima Q10, 2 a 10%. Então, as substâncias em si, né, tem ali alguma característica de baixa biodisponibilidade, tá bem? E eu tenho ainda que pensar no fato de estarmos lidando com pacientes diferentes, né? E esses pacientes diferentes, eles têm também diferenças no trato gastrointestinal, no processo de absorção, certo? E hoje a gente fala muito em quê? Em permeabilidade do epitélio intestinal, não é isso? Cada vez mais a gente tem estudado permeabilidade do epitélio intestinal, porque eu tenho ali um intestino, né, que estava ali fechadinho, ele era uma paredinha bem fechadinha, e aí, por diversas condições, aquele meio, aquela microbiota, ela começa a se desenvolver de formatos distintos e faz o quê? Abre portinhas, abre arestas aqui. E aí, esse intestino, ele passa a não ter mais a capacidade de absorver aquelas substâncias que eu preciso. E pelo contrário, ele vai criando uma microbiota que é uma microbiota que não é legal. E aí a gente fala que nós saímos de um processo de eubiose intestinal para um processo de disbiose intestinal. E essa disbiose intestinal, ó, ela está presente no obeso, no sedentário, ela está presente no estresse oxidativo, ela está muito presente na menopausa, nas mulheres na menopausa, nos pacientes muito inflamados, né? Quando não tem ali a quantidade de antioxidantes endógenos suficientes. Então, esses pacientes, disbiose intestinal, síndrome de Crohn, leaky gut, de pacientes bariátricos, muito idosos, com alto índice de estresse oxidativo, ou seja, muito inflamados, eles não conseguem absorver a quantidade de nutrientes hidrossolúveis, lipossolúveis, né? Vitamina, mineral, aminoácidos, oligoelementos, antioxidantes. E aí essa baixa absorção faz com que eu não tenha disposição, né, disponibilidade ali dentro do sistema fisiológico. E eu aí começo a enfrentar, porque o nosso corpo ele é perfeito dentro da bioquímica. Então, nós temos diariamente produção de toxinas que são lipossolúveis, certo? E aí eu preciso o quê? Transformá-las em metabólitos hidrossolúveis, né? Pra quê? Pra ele excretar, pra não guardar, porque quando eu guardo toxina, eu inflamo, eu aumento interleucinas inflamatórias, eu ativo o fator de necrose tumoral, né? Eu aumento o processo de sarcopenia, de catabolismo. E aí o que acontece? Às vezes eu tô ali utilizando cofatores da detoxicação, né? Eu vi que o meu paciente tem uma homocisteína alterada, que ele tem uma PCR alterada, que ele tá acumulando toxinas e inflamando, né? Que é um ciclo que se retroalimenta. E aí eu passo vitaminas do complexo B, eu passo metilcobalamina, eu passo metilfolato, taurina, glutationa. Eu fiz o diagnóstico, eu fiz a anamnese, eu fiz o diagnóstico, eu fiz a prescrição da forma adequada e eu pequei
na via de administração. Porque naquele momento ali imediato, o paciente está precisando de injetável, porque ele não está tendo a capacidade de absorver, por causa do fato de todo esse contexto aí. E aí, a gente tem, né, que todo o prescritor, ele tem que fazer a anamnese, o diagnóstico, a elaboração do plano terapêutico, e no Conselho de Medicina é falado o seguinte: você pode prescrever o plano terapêutico de acordo com a orientação do seu paciente. Ou seja, você pode e deve, né, fazer ali a indicação de forma personalizada, de forma individualizada. E é por isso que, inclusive, a gente não indica mais você comprar nos laboratórios, né? No nosso caso, a gente, né, trabalha aí junto com a Central Injetáveis, que é o nosso laboratório aqui de confiança da Muniz Legacy. E aí a gente vai e não indica mais comprar em kit. Por quê? Porque o kit, ele não atende à regulamentação. O kit, ele faz com que você trate pacientes diferentes com a mesma prescrição, entende? E aí, quando você é fiscalizado, pode ser que isso seja algo colocado em xeque, vamos dizer assim. Então, sempre a gente vai indicar comprar caixas com 10 coenzima, 10 complexo B, 10 ácido alfa-lipoico. E aí, você pode, já como prescritor, então, fazer injetável. Para fazer injetável, você só precisa ser médico, né? Só que dentro da regulamentação sanitária, que é a regulamentação da sua clínica, você vai precisar alterar, certo? Você vai precisar sair de um alvará sanitário, e aí a gente entra no nosso próximo ponto, que é regulamentação da situação da clínica. Que inclusive na segunda aula da jornada eu entro um pouco mais nesse contexto, eu falo um pouco mais dos quinais, tá? Mas a gente vai regularizar. Nós vamos trazer uma clínica que fazia apenas consultas e vamos passar a ter uma clínica que faz procedimentos, certo? E aí esses procedimentos, eles precisam estar alinhados com um KNAI diferente. Então, o contador de vocês, ele vai fazer ali uma alteração do seu KNAI, e essa alteração do seu KNAI vai levar você de consulta clínica para procedimentos. Feito isso, a gente entra com esse documento no órgão sanitário local, na vigilância sanitária local. Para quê? Para eles irem conhecer o seu espaço, né? Entender o que você vai fazer, te dar orientações, mudar alguma coisa que for necessária, tá? Para quem tem clínica de vacina, sala de vacina, tá perguntando aqui, Ferlune, né? Depende de qual KNAI que você tem na sua clínica. Muitas vezes vai ser o mesmo, porque nós não temos KNAI específico de terapia nutricional injetável, sabe? Então, se as orientações da clínica de vacina for igual, provavelmente a gente não tenha que alterar. A gente vai ter que aumentar o número de procedimento operacional padrão, né? Mudar talvez o plano de gerenciamento de resíduos, que pode ser que tenha alguma alteração, mas aí a gente precisa avaliar qual o KNAI que você tem, tá bom? Se você quiser me mandar pelo direct, fica à vontade. E aí, gente, depois que nós pensamos nessa regulamentação, a gente passa para uma próxima idealização, né? Quem faz cirurgia é o mesmo, tá? Procedimentos de pequenas cirurgias é o KNAI que a gente basicamente usa, que são procedimentos minimamente invasivos, porque é a mesma classificação, né, de clínica, tá bom? Depois disso, o que a gente precisa fazer? Eu não posso, por exemplo, entrar lá em contato, né, com a Central Injetáveis e comprar o portfólio inteiro. Eu vou estar guardando dinheiro na gaveta, não é isso? Então, o que eu faço? Eu preciso definir o nicho de trabalho e eu preciso definir o mix de produto. Então, por exemplo, se você trabalha com emagrecimento, você não vai ter tanta coisa, por exemplo, de depressão, de fibromialgia. Vão aparecer casos assim? Vão, mas talvez não sejam aqueles produtos que a gente vai ter em estoque, tá? Então, talvez sejam produtos que a gente vai trabalhar ali de uma forma mais
né, pontual, vou fazer um pedido mais pontual, o que você vai ter no caso do emagrecimento? Vai ter ali um kit de detoxificação, né, substâncias para detoxificação, para o emagrecimento em si, né, substâncias que sejam ergogênicas, secretagogas, que estimulem mesmo o processo de emagrecimento, né? Então a gente tem o booster de Moruzil, o termoativador, o booster ATP, o trio metilador, né? Porque esses pacientes obesos têm muita homocisteína elevada. O Pool 10, que é para a parte já de um emagrecimento mais anticatabólico. Então a gente vai ter ali substâncias mix, né, que sejam mais ali definidos pro seu nicho, para o trabalho que você vai, né, mais realizar. E para quem vai começar com os intramusculares, a minha dica é o quê? A minha dica é nós fazermos ali uma opção, né, uma alternativa mais de uso de booster mesmo. Porque o booster ele traz mais substâncias em uma ampola, né? Então, para o mix aí de quem está começando, né? Por exemplo, vamos começar por vitamina D, né? As 4 lipossolúveis, A, D, E, K2, MK7, numa ampola só, que é o ADEC. Emagrecimento, o booster de Moruzil, inositol, furosemida, cafeína, L-carnitina, tudo em uma ampola de 5 ml. Então é um glúteo, né, e 5 substâncias. O trio metilador, ele é B5, metilfolato, metilcobalamina, em 2 ml. Então eu consigo trabalhar com essas 3 substâncias e ainda somar, por exemplo, um ZMA, que é o zinco e o magnésio, né? Se eu estiver falando ali de metilação, eu consigo fazer com os boosters ali pela via intramuscular. O termoativador, que é a teacrine, o HMB, o cromo e a L-carnitina, tudo em 5 ml também. Então, para vocês que vão começar aí com esses intramusculares, a gente vai optar, né, por essas substâncias. Quando a gente pensa nesses boosters, tem alguns que são mais incômodos e tem outros que a gente precisa colocar lidocaína sim, tá? Por exemplo, o booster de Moruzil, eu acho ele meio incômodo. Então, eu sempre indico colocar ali 1 ml de lidocaína. Agora, o trio metilador eu não acho. O trio metilador já é bem tranquilo, já dá para fazer sem, né? O termoativador também é tranquilo. Agora, por exemplo, para imunidade, tem o Immunity, que é lisina, zinco e timomodulina. É dolorido também. Então, ele também dá para colocar. Agora, eu falo assim, se você está começando e não consegue ainda ter a percepção do que colocar e do que não colocar, essas ampolas aquosas, todas têm compatibilidade com lidocaína. Então, coloca 1 ml de lidocaína para todo mundo, porque aí fica interessante, tá? Outra perguntinha aqui. Glutationa, acetilcisteína, B12 e Moruzil. Se dá para fazer, seria isso? A glutationa geralmente é endovenosa, porque ela é 5 ml. E é um antioxidante que é um pouco mais dolorido, que a gente opta meio que fazê-lo ali mais endovenoso. Agora, NAC converte a glutationa, né? Então, se você quer aumentar a quantidade de glutationa no sistema do seu paciente e não faz endovenoso, é melhor você fazer a associação de NAC com glicina e ZMA. E aí vai dar 6 ml, você faz, né? Você faz ali 5 ml. Se você quiser colocar alguma substância a mais, né? Que dê para fazer ali nos 2 glúteos, a gente consegue montar. O Moruzil, ele acaba sendo isolado porque ele já tem 5 ml. Então, eu não posso ultrapassar. Vamos lembrar, até no módulo da jornada, a gente fala um pouco mais sobre isso. A gente tem que colocar 5 ml de aquosos se for glúteo e 4 ml se for ventroglúteo e vasto lateral, tá? Agora, nos oleosos, 2 ml seria o máximo. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui.
Não, tá, essa eu já respondi. Então, pessoal, deu pra pegar aí, a gente pensa então no nicho, nessa especificidade, no que eu vou trabalhar, tá? E escolhe o mix de produtos de acordo com isso. Eu vou durante a semana, eu acho que a gente colocou um dia que a gente vai montar um mix junto em uma das lives, né? E aí eu trago um exemplo bem pontual que eu falo, eu pensei de falar sobre nutrologia, que aí eu pego, né, um pouco mais amplo, mas escolher esse mix de produtos é interessante. E outro ponto muito importante é a questão da precificação, né? A gente não deve fazer precificação de acordo com o vizinho, de acordo com, né, com o que eu vi que o outro faz e tal. Eu preciso entender ali quanto eu gasto, quanto eu pago de conta fixa, quanto eu pago de variáveis, entender o meu público, né? Porque se você precifica de acordo com a clínica vizinho e a clínica vizinha atende público A e você atende público C, você vai precificar muito caro. Ou se as coisas, né, se for um raciocínio inverso, você vai estar vendendo muito barato, enquanto você poderia precificar de uma forma diferente. Geralmente, eu somo ali os insumos, os valores da ampola, né? E, por exemplo, no intramuscular, o honorário ele fica mais ou menos entre 180 a até 300 reais. Então, eu preciso ver quanto, né? Se a minha clínica, ela atende paciente de honorário de 180, ou se eu posso chegar a 250, se eu posso chegar a 300 reais, que seria isso, né? A soma ali dos insumos, né? Seringa, agulha, gelco, a soma das ampolas, mais o honorário, né? E aí a gente precisa entender qual que é o seu público para definir aí esse honorário, tá? Fiz um paciente intramuscular, o booster, provavelmente o booster ATP, né? PQQ, NADH, coenzima, a paciente teve sintoma de hipotensão, mal-estar e diarreia. A gente consegue saber a causa? Alguns dos compostos? A gente teve aí, se for o booster ATP, a gente teve aí 2 vezes a PQQ. Acho que pode ter uma relação direta, tá, doutor Rodrigo? Porque a PQQ, ela aumenta bastante a vascularização e ela dá uma sensação, assim, de taquicardia, de muito calorão, principalmente nas regiões genitais, um estímulo gastrointestinal em alguns pacientes, principalmente aqueles que estão com muita oxidação. Não sei se era o caso dessa sua paciente, né? E aí, como a gente colocou o NADH, que tem um potencial redox muito alto, que já dá um pouco de náusea em alguns pacientes, e a coenzima Q10, que isolada não dá, mas que talvez aqui ela tenha, né, estimulado além, acredito eu isso. Era uma paciente que estava num estado um pouco mais oxidado, e aí a gente fez muito antioxidante de uma vez. O que eu te indico? Dia que for fazer NAD, não faz PQQ, porque a PQQ já dá reações adversas e o NAD já dá também, em alguns pacientes, em alguns casos, né? É bioquímica, então a gente sabe que existe o processo, mas não vai ser exato, não vai ser em todo mundo. Mas temos que lembrar isso. Radical livre, toxinas gostam de gordura. Então, por exemplo, quanto mais obeso, mais se acumula. Quando eu jogo um NADH que é alto potencial redox, eu libero muito aquilo e a paciente às vezes sente mal-estar, náusea, cefaleia, né? Então, acredito que a gente pode ter tido alguma circunstância assim. A doutora Meire tá falando do meu livro, né, doutora Meire? Que bom que você já tem aí. O meu livro é o Manual Científico das Terapias Injetáveis, gente. Quem não me segue, né, que segue aqui a Muniz Legacy, não me segue no Instagram, o meu Instagram tá doutora Tamires Marques, tá? Lá no link da bio vocês conseguem ter acesso. E realmente, várias dessas coisas que eu tô comentando aqui, doutora Meire, tá lá muito bem, né, definidinho. Bem explicadinho. É uma comunicação fácil, né? É um livro de bioquímica, mas que de comunicação é fácil. Ingrid está perguntando do Chronic. O Chronic, ele é o seguinte, gente. Inclusive, para quem só vai fazer intramuscular, ele é incrível. Porque pensa
numa ampola top, antioxidante, anti-inflamatória, ajuda na questão articular, ajuda nos hormônios, na produção de coenzima Q10 e ele é só intramuscular. Você pega a ampolinha ali, mistura 1 ml de lidocaína e aplica ali uma vez por semana, durante ali 10 semanas. O tratamento do Chronic, doutora, se for pra gente pensar assim, o melhor panorama é fazer um tratamento de 10 sessões no paciente, tá? Então, ampolinha de Chronic, 1 ml de lidocaína, técnica em Z-Trek, tá? Bem profunda, agulha 30/07 para não ter extravasamento. Nós vamos comentar sobre isso durante a semana, vamos comentar sobre isso na jornada, porque aí eu explico a via bioquímica do Chronic todinha, tá? Mas a gente precisa de uma aplicação intramuscular profunda e lenta, para não extravasar. Porque se extravasa, o paciente manda foto no outro dia com o bumbum vermelho, né? Acontece. Mas é isso, o Chronic age, gente, na via do mevalonato. Então é uma via que aumenta o colesterol com macromolécula ali para esteroidogênese, então vai aumentar os hormônios, ele vai aumentar a produção da coenzima Q10, que é aquela via bloqueada pelas estatinas, né? E além disso, ele tem tocotrienóis, então ele tem ação antioxidante e antioxidante, consequentemente, também anti-inflamatória, né? Doutora Márcia, os meus livros, eles estão no link da bio do meu Instagram pessoal, doutora Tamires Marques, tá? É bem interessante, acho que todo mundo que está começando a fazer aí os injetáveis devem ter, até para deixar com a equipe, é um livro bem tranquilo. Quanto que eu posso precificar um protocolo de emagrecimento? Público é B, a Tereza está falando. Tereza, como eu disse, a gente tem que avaliar, assim, a sua clínica atende esse público B, mas eu precisaria entender quantos profissionais você tem, qual que é o seu custo fixo. Mas a gente está aqui para facilitar e para resolver, assim, da melhor forma possível os seus problemas. Então, vamos colocar aqui uma média, né? Uma média aí. Vamos pensar que você compra ali um booster de Moruzil, não sei quanto que tá, talvez não chegue a R$30. Então, vamos colocar aí R$30. De ampola, né? Uma ampola, que a gente vai precificar por sessão. Uma ampola de R$30, mais R$20, por exemplo, de insumo, né? De seringa e tal, deu 50. Com o público B, eu acho que a gente pode trabalhar aí uma média de 180 de honorário, né? Então, 180 mais os 50, uma média de 230 a sessão. Você estaria precificando com um markup, assim, adequado e com uma forma que o seu paciente consegue aderir, né? E aí, geralmente, como que eu costumo indicar? É um tratamento é um tratamento, né, gente? Então, não adianta fazer uma sessão, né? E aí, de acordo, se você é um médico que ainda trabalha com retorno, é ideal, por exemplo, meu retorno é com 5 semanas, tá, Mires? Então, fala assim, olha, nós vamos, né, fazer aqui durante 5 semanas, na 5ª semana, quando você vier por retorno, a gente avalia se mantém, se muda o estímulo, né, e aí você fecha. Por quê? 4 ou 5 semanas não vai ficar tão caro. Então, você deu para o paciente uma possibilidade maior de fechar, de passar mesmo ali o cartão e fechar o plano terapêutico. E ele vai ter resultado nessas 5 semanas. Isso vai empolgá-lo, isso vai estimulá-lo, né? Então, a gente abre aí portas para que você consiga dar continuidade. O tratamento está indo muito bem, olha aqui a sua bioimpedância, os seus treinos melhoraram, você está me falando que está dormindo melhor, que está tendo mais energia. Vamos continuar, né? Porque se fosse via oral, ele não ia fazer um tratamento de 2 semanas, não é isso? Então, a gente está deixando de alguma parte do tratamento mandar para casa para fazer ali, né? Então, fica bem interessante. O que você usaria para inflamação pulmonar, fibrose idiopática, tá? Quando a gente está falando de inflamação, eu tô falando de um sistema, tá? Um sistema que ele não consegue, diante dos estímulos,
combater os radicais livres, doar elétrons de combate para os radicais livres. Então, provavelmente, nós temos que entrar com substâncias que estimulem o sistema oxidativo de uma forma adequada. Quando eu tenho um radical livre, eu tenho uma enzima chamada superóxido de dismutase, que ela vai ali naquele radical livre e o transforma em peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ele tem funções fisiológicas, mas ele não pode ficar muito alto, porque senão ele ativa inflamação crônica, tá? E aí esse peróxido sofre a ação da catalase, que é uma outra enzima, e transforma aquilo ali num radical hidroxila. Se eu tenho a quantidade de antioxidantes disponíveis e estou metilando da forma adequada, uma terceira enzima entra nesse processo, que é a glutationa peroxidase, tá? E essa glutationa peroxidase transforma esse radical hidroxila em água. É isso que eu preciso dentro de um sistema oxidativo adequado. Então, eu não tenho aqui agora uma base da fisiopatologia da inflamação pulmonar, do que mais nós poderíamos fazer por esse pulmão, mas pensando no processo inflamatório crônico, provavelmente entraríamos com algo no sentido de NADH, de glutationa, e aí nós teríamos que escolher. Porque o que acontece? O antioxidante também é pró-oxidante. Ele doa o elétron e vira uma carga negativa, não é isso? Então, eu tenho que optar. Esse paciente, Tamires, ele tem fibrose hepática e ele é diabético também. Ele está com muita resistência insulínica. Então, nesse caso, o melhor antioxidante para ele seria o ácido alfa-lipoico, que é detoxificante, antioxidante, tem ação insulino-mimética, né? Ou, Tamires, tá uma sarcopenia ferrenha. Eu preciso de melhorar também a sarcopenia. O NADH, que age lá na via da dopamina, né? Que melhora a força física, melhora a contração muscular, a força muscular, a permissão para um treino bem feito. Então, faz o seguinte, vamos discutir esse caso clínico, tá? Vamos fazer uma coisa diferente. Me manda o caso clínico pra gente comentar esse caso clínico em uma das nossas lives dessa semana. O que é que a gente poderia fazer para esse paciente? Acho que ficaria legal, né? Tereza tá falando aqui, Moruzil, termoativador, coenzima, incrível. E aí, lembrando, Tereza, nós vamos precificar por aplicação. Então, né, se eu tenho o Moruzil e o termoativador, o que eu vou fazer? Somar o valor do Moruzil, somar o valor do termoativador, mais quantas seringas, né, eu precisaria ali, quanto de seringa, mais o valor do honorário, né, o valor daquela aplicação. Combinado? Faço IM e EV, geralmente protocolos de 5 a 6 infusões, ótimo. E aí você já, né, vê ali como que tá dando, como que tá, né, dando continuidade e depois pensa no que vai ser. Uma orientação para fibromialgia, beleza. A fibromialgia, ela também, os estudos da fibromialgia, eles também mostram, né? Por exemplo, você tem biomarcador de alteração de uma PCR alterada, uma homocisteína alterada, ou seja, fatores que mostram que está inflamado. E o inflamado é o quê? É esse processo que eu falei. Então, em todas essas doenças crônicas, a gente usa algum tipo de antioxidante. Na fibromialgia, a gente tem bastante estudo mostrando a funcionalidade do NADH e é legal porque é também uma mitocondriopatia. Esses pacientes estão muito sensíveis, estão muito debilitados energeticamente, eles têm dificuldade, né, nas contrações, são pernas muito fracas, são pernas sarcopênicas. O NADH é um antioxidante interessantíssimo. E aí a gente entra com outros cofatores mitocondriais, a D-ribose, né? A gente entra com um booster ATP e a gente entra com algumas substâncias diretas no processo inflamatório de dor. Aí tem DMSO, tem MSM, né? Tem o SAMe. O SAMe é interessante porque ele é usado na via de metilação, ele é um doador de metil
Então ele pega, por exemplo, a cobalamina, né, a B12 que a gente consome e a metila em metilcobalamina, que seria a forma ativa. Ele doa elétrons para a produção de catecolaminas. Então, se eu tenho dor crônica, eu tenho baixa serotonina, eu tenho baixo GABA. O SAMe doa metil para essa produção de catecolaminas, né? Por isso que na dor crônica, na fibromialgia, por exemplo, a gente usa substâncias que aumentam a serotonina, os cofatores, né? A vitamina C, o magnésio e o zinco, que são importantes ali para a produção de serotonina, e a gente usa também substâncias que aumentam o GABA. A glutamina, por exemplo, a própria ampola de GABA, porque ele é um neurotransmissor inibitório. Né? Então, e aí a gente junta tudo isso. Então vamos pensar, um sorinho ali de DMSO em 100 ml, fica ótimo, pode correr bem rápido, DMSO só isolado. Uma aplicação intramuscular de NADH com lidocaína, perfeito. Ou uma semana faz NADH, na outra semana faz o Chronic, vai intercalando, tá? DMSO, uma semana o intramuscular de NADH, na outra semana de Chronic. E um segundo sorinho com o quê? Booster ATP, SAMe, MSM, que é um enxofre orgânico de ação anti-inflamatória, ZMA, que é o zinco, o magnésio e a B5, ribose, para melhorar essa mitocôndria, e o amino, os 8 aminoácidos essenciais. Acho que aí a gente chegaria num sorinho bem interessante. Então, gente, viram que tem várias possibilidades, várias oportunidades, né? Pra gente começar bem nas terapias injetáveis. E aí, durante a semana, a gente vai ir conversando um pouco mais sobre isso. Mas na jornada, que vai começar no dia 5, nós vamos trazer mais e mais protocolos, combinações, bioquímica, o como começar. Então, para quem ainda não está inscrito, no link da nossa bio aqui da Muniz Legacy, tá? Tem lá o link de inscrição, é um evento online gratuito para que vocês possam prescrever injetáveis com segurança, com ética e baseado em ciência, tá? Doutor, eu tô esperando o doutor que me mandou aí do caso, me manda aqui pra gente discutir esse caso em uma das lives, e eu vou vir sempre assim durante as nossas lives, tá? A gente tem um tema inicial, mas a gente vai ali discutindo de acordo com o que vocês me trouxerem aqui, que são mais importantes. Porque o que a gente tá aqui é para sanar dúvida e para somar, né? Se eu vim com uma coisa muito pronta, eu não consigo entender aí a disponibilidade, né? O contexto do que vocês precisam. E a nossa missão aqui é entregar o que vocês precisam para a prática, combinado? Então amanhã às 18h30 a gente se encontra novamente. Obrigada, doutora Meire. Obrigada, viu? Então a gente se encontra, tá bem? Amanhã às 18h30 novamente. Uma excelente noite para todo mundo.